Meus irmãos, vamos começar então a nossa aula de Escola Bíblica Dominical. O meu tema nessa manhã é o mistério da igreja. Vou escrever aqui, bem alto, o mistério da igreja. O mistério da igreja. E vou tomar como base o livro de a carta aos Efésios, por entender que essa carta está entre os textos registrados na Escritura, que nos ajudam muito para entender a igreja em si, o sentido da igreja. Eu dou essa aula sempre que posso, uma vez ao ano. Para os que já vivem a experiência da igreja há muitos anos, é uma relembrança, mas até mesmo para estes, em alguma medida, pode se apresentar como um ensino novo até. Se não for um ensino novo para você que é presbiteriano, protestante, evangélico há muito tempo, vai ser para fortalecer um pouco mais aí na sua mente. Esse é o meu alvo com você que já é um cristão professo, publicamente reconhecido. Aqueles que são mais novos na nossa instituição, certamente é um assunto novo, porque a última vez que eu dei foi no começo do ano passado, sobre a igreja. Lá, naquele momento, isso está registrado nos nossos canais de mídia, eu enfatizei a liderança da igreja, como funciona a liderança da igreja, enfatizei como funciona o culto protestante, enfatizei como funciona também a membresia. Eu preciso voltar a esses pontos hoje, mas não enfaticamente. Então, aos mais novos, eu gostaria que este ensino os ajudasse para uma compreensão mesmo do que é a igreja, do que os amados irmãos estão fazendo, onde os irmãos estão. Por quê? Nós temos recebido muitos convidados. Nós não temos o hábito de chamar visitante, porque alguém sempre convida pessoas para virem à nossa igreja. Na maioria das vezes, são os membros da nossa igreja que convidam outras pessoas. O que nos alegra muito, porque isso é a demonstração de um testemunho de vocês como membros a pessoas que vocês amam. Tem responsabilidade com elas, mas também nós temos membros da igreja que não convidam ninguém. E Deus socorre estes com misericórdia também, e Deus mesmo convida. Então, Deus usa coisas que não são tão importantes e tão maravilhosas quanto o próprio ser humano testemunhando, e usa uns canais de mídias aí, pessoas assistem uma mensagem ou outra, e dizem, vou lá conhecer, onde fica isso? E ligam durante a semana na nossa secretaria, e descobrem pelo Google, pessoas procuram a Igreja Presbiteriana Santo Amaro, e às vezes até os canais de mídia dão até o mapa para as pessoas chegarem aqui. É uma beleza. Eu acho que Deus faz isso em misericórdia àqueles que não falam de Jesus, não testemunham do que vivem, da alegria, da salvação. Mas vê como é Deus, né? Deus faz isso. Deus usa outras formas então. E tem usado muito. Por isso nós tivemos no ano passado mais de 500 pessoas que nos visitaram pelo menos uma vez em um dos nossos trabalhos. Isso é fabuloso, se não fosse real. Não é uma fábula, é real. Pessoas se assentaram nos trabalhos apresentados. Mais de 500, 580, quase 600. Mas em busca de que essas pessoas estão? Porque quando elas chegam aqui, elas encontram uma igreja, essas 580, encontraram uma igreja reformada,
uma igreja histórica, uma igreja tradicional, uma igreja comprometida com Bíblia como inerrante, comprometida com a teologia como o óculos mais adequado para ler as Escrituras, e com, por que não dizer, uma comunidade fiel, uma comunidade que se mantém, que ensina aos seus filhos e vive aqui. Esta igreja, por exemplo, foi fundada em 1962 e nós temos membros fundadores ainda nela, vivos ainda, mas a igreja já tem 55 anos, mantida por famílias. E somos isso então, somos uma igreja biblicamente orientada, teologicamente orientada, e no que diz respeito à prática, ao testemunho, fundamentada na história. São 50 anos que pessoas estão vivendo aqui. Essa igreja não se formou porque em algum momento alguém disse, acho que seria legal ter uma igreja. Essa é uma igreja plantada porque outra igreja entendeu que tinha de fazer missões aqui no extremo sul de São Paulo. Isso, claro, remonta aos anos de 1960. Essa igreja se organizou e foi se fortalecendo, e hoje nós somos um pouco mais de 800 membros, com a sede e as nossas 3 congregações, e avançando a passos largos anualmente. No ano passado nós recebemos mais de 100 pessoas novas. E por quê, Como é que isso se dá? Por que é que as pessoas chegam a uma igreja como a nossa? Quando elas chegam, o que elas encontram? Faz sentido? E a minha aula nessa manhã então é tentar expor à luz de Efésios o que é esta igreja, para que também não haja engano. Nós não queremos ninguém enganado conosco. Nós ouvimos seguidamente a expressão minha igreja. A minha igreja é assim. Mas a rigor, eu gostaria de começar essa aula dizendo que a igreja não é minha. E também não é sua. É de Cristo. A igreja tem um dono, um noivo para ela. Ela é a noiva e o seu noivo é Cristo. Então, quando alguém se achega a uma igreja protestante, e todas as vezes que eu falar a uma igreja protestante, estou querendo dizer esta igreja, se achega ao que nós consideramos igreja de Cristo. Bom, eu poderia dizer que este é o mistério da igreja, o Cristo, que ou continua oculto à geração, ou é desvelado na geração em que nós vivemos. Mas Efésios nos mostra como é que esse mistério da igreja existe, qual a prática que este mistério da igreja tem, e ao final o nosso objetivo é ajudá-los, tanto aos mais experientes quanto aos novos na fé, ajudá-los a entenderem e a ter claro o que é o mistério da igreja e por que é que nós estamos aqui. Se essa igreja tem gente dentro dela há 50 anos, quem serão os que viverão nessa igreja pelas próximas décadas, se o Senhor Jesus não voltar antes? Quem serão, Serão os nossos filhos, por exemplo? Então pensemos nisso. Abra, por favor, a Bíblia em Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Carta de Paulo aos Efésios. Essa carta foi escrita, há uma ênfase aqui aos Efésios, do ponto de vista do direcionamento, mas é muito possível que essa carta não tenha sido escrita somente para os moradores de Éfeso, porque ela é uma carta que fala da igreja de maneira muito, muito completa. Se olharmos, nós veremos rapidamente aqui nos capítulos, são alguns capítulos, dá uma olhada por alto, você vai perceber. Quantos capítulos tem a carta aos Efésios? 6 capítulos. E estes 6 capítulos são divididos enfaticamente
em relação à defesa do que é a igreja, de como é a liderança da igreja e de como os cristãos em Éfeso deveriam viver. Então nós temos no comecinho, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 14, muito louvor e gratidão pelo que Deus fez através de Cristo. O povo foi eleito pelo Pai, redimido pelo Filho, selado pelo Espírito Santo. É uma carta que aponta a Trindade imediatamente. Logo a seguir, no capítulo 2, na verdade o capítulo 2 até todo o capítulo 2 e o capítulo 3 até o versículo 13, a ênfase é que essa igreja foi transformada. Mudou-se a posição de pessoas, o status, foi uma transformação mesmo, uma coisa muito forte e poderosa, que é a reconciliação. Esse capítulo inteiro, capítulo 2 até 3:13, reconciliados com Deus e agora assentados em Cristo, reconciliados com o povo de Deus e transformados em templo de Deus, recipientes e reveladores do mistério de Deus. Isso está aqui até o capítulo 3. E 2 vezes Paulo para orar por essa igreja. 2 vezes pelo menos. Capítulo 1, versículos 15 a 23, capítulo 3, versículos 14 a 21. E novamente Paulo continua a falar sobre o que é essa igreja, o nosso caminhar com Cristo, como que se dá. Termos como unidade e diversidade, temas como uma nova mente, passam a fazer parte dessa igreja. No capítulo 5 para frente, há uma ênfase no Espírito de Deus na igreja. De 5:18 até 6:9, parece que Paulo insiste, essa igreja precisa ser cheia do Espírito Santo de Deus. Para quê? Para que preste uma adoração submissa, para que compreenda os relacionamentos, relacionamento familiar, marido e mulher, relacionamento maternal e paternal, pais e filhos, e mesmo relações sociais. E só com o enchimento do Espírito Santo de Deus, os membros dessa igreja conseguem viver assim. E o capítulo 6, então, de Efésios, uma ênfase forte na nossa posição contra os nossos inimigos. É a igreja? É a igreja. Não tem inimigo para a igreja? Sim, tem inimigo para a igreja. Quem são os inimigos da igreja? O que é a inimizade que se levanta contra a igreja? Então, lá vai Paulo com a armadura do cristão. Efésios 6, 10 a 20, é uma convocação às armas que temos contra um inimigo real. Quais são essas armas? A nossa armadura, as nossas armas e até mesmo as estratégias. Então veja como Efésios é uma carta ampla para a igreja. Uma carta que louva ao Senhor pelo que o Senhor fez, uma carta que lembra que o Senhor fez foi a reconciliação, uma carta que lembra que depois da reconciliação nós temos um novo caminhar, por isso não há no cristianismo real um cristianismo duvidoso, estranho. No cristianismo verdadeiro há uma posição tomada e há uma caminhada própria de gente que está dentro dessa igreja. Isso não acontece à margem do Espírito Santo e da sua ação. E termina dizendo, pronto, agora você está armado. Você tem a sua armadura, agora viva. E pronto, Paulo encerra a carta e vai escrever outra carta. Eis a igreja de Éfeso e buscamos uma aplicação para a nossa igreja atual, né, na nossa geração. Então, a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção, meus irmãos, está no capítulo 1, dos versículos 10 ao 14. Abra, por favor, são 4 versículos. E nessa passagem, nós vamos defender a ideia que a igreja é uma colônia onde o Senhor estabeleceu uma amostra da unidade
e dignidade renovada da raça humana. Então, o que é a igreja a partir aí dos versículos 10 a 14? Ela é uma proposta de Deus ao mundo, mas com uma ideia assim de renovação de várias coisas. Então, se alguém quiser ler, leia por favor, bem alto. Efésios 1, 10 a 14. Ok, tem muitas coisas, né, no texto, mas eu vou sintetizar. O que é a igreja, então, aqui para os Efésios? A igreja é, na verdade, a construção de um povo. E este povo passa a pensar as coisas de Deus. Então é uma coisa muito nova a igreja, é uma coisa muito moderna a igreja de Éfeso para o seu tempo, assim como é sempre nova, a igreja é sempre nova em relação a qualquer geração. A igreja sempre aponta para algo que ainda não aconteceu. Ela sempre aponta para algo que o mundo ainda não compreendeu. A igreja sempre aponta para um tempo na história que ainda o mundo não viveu. E como é viver nesse mundo? É mais ou menos como o presbítero Francisco Valdir leu. Se você olhar para Efésios 1, 10 a 14, mais ou menos onde aqui nós lemos, nós vamos perceber que o que Deus fez foi trazer dos aspectos eternos, mais santos, mais puros, condições para um povo viver. É uma novidade muito grande para qualquer geração a chegada do Cristo, do Redentor. Então a igreja sempre vive com o conhecimento disso. Nós sabemos que temos um Redentor, nós sabemos que na plenitude dos tempos Deus fez convergir nele todas as coisas, como está aqui, e isso é sempre um avanço em relação a qualquer conhecimento. Sejam conhecimentos das áreas da matemática, das ciências, porque é sempre uma novidade. Então essa é uma ênfase muito importante, é uma proposta de renovação. Igreja normalmente não é entendida exatamente como uma renovação. Há uma tendência natural a entender igreja como uma comunidade de coisas antigas. Uma reunião de pessoas voltadas a coisas antigas. Por causa dos ensinamentos, porque a Bíblia, o nosso livro, as Escrituras, é o livro talvez mais completo e mais antigo de todos os tempos, como obra que se perpetua. E por conta do nosso livro ser um livro histórico, provado, né, mas realmente muito antigo, a ideia é que a religião em si também seja relembrar coisas antigas. Bom, mas parece-nos que na carta aos Efésios, o autor Paulo está apontando para uma coisa não para trás, mas para frente. A igreja não é uma lembrança só do que Moisés fez, do que os profetas fizeram. Ela não é um conjunto de exemplos para que vivamos
olhando para trás. A igreja é uma comunidade que vive no seu tempo, mas o seu pensamento está para frente. Nós somos uma comunidade que tem, conforme nós lemos aqui em Efésios, na carta aos Efésios, que tem uma capacitação, e essa capacitação vem da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, para que um povo viva avançado. É um povo avançado em relação ao seu tempo. Então, se eu pudesse dizer aos mais antigos, eu diria, veja na sua história se você conseguiu viver no seu tempo como um cristão avançado em relação ao seu tempo. Ontem nós conversávamos na hora do almoço sobre um homem. Eu vou me privar de falar o nome dele, mas ele é um oficial da nossa igreja. E este homem tem dedicado, e ele tem muitos recursos, este homem tem dedicado dos seus recursos para fortalecer a sua igreja local, a fé reformada na sua cidade, tem se esforçado para levar ensino protestante de qualidade, um colégio para a sua cidade, e tem investido na formação de pastores e muitas outras coisas. E aí nós falávamos no nosso almoço, puxa, como tem homens assim, né? Ainda existem homens assim. E existem homens assim, que trabalham com a ideia do novo, pensando sempre na condição de melhorar as coisas e utilizam todas as coisas que eles têm. Mordomicamente, como mordomo das coisas de Deus, este homem, como um oficial da nossa igreja, dedica todas as áreas da sua vida para que a igreja continue a ser essa proposta de renovação. Proposta de renovação aos que frequentam a igreja, proposta de renovação na cidade onde ela está. Vou sintetizar aqui o tópico então. O que é a igreja? A partir dessa ideia aí de Efésios, pelo menos. É uma coisa muito nova, muito forte, muito poderosa, que a grande maioria não consegue nem compreender. De tão ágil que ela é, de tão proativa que ela é, em relação à missão que ela tem, ao que ela tem de fazer, que aqueles que trabalham na igreja, que vivem a experiência da igreja, são como que um cometa passando. A velocidade deles é muito alta. Então eu sintetizaria dizendo, quer saber o que é a igreja? É alguma coisa mais ou menos assim, com uma velocidade de cometa, com uma missão, ela foi plantada, ela foi iniciada e ela tem um propósito para fazer e ela está cumprindo esse propósito a rigor. Então a igreja é a comunidade mais perfeita, mais vitoriosa, cumprindo o seu propósito de caminhar como que por este corredor ao encontro do seu noivo. Isso é a igreja. Tá. Só que nós temos que fazer uma divisãozinha entre o que é visto por nós e o que é visto por Deus. E nós fazemos essa divisão chamando a igreja de igreja visível e de igreja invisível. E eu estou enfatizando o trabalho, a vida, o entendimento, o compromisso da igreja invisível, que é a igreja que Deus vê. Então nós não sabemos quem são essas pessoas que estão vivendo perfeitamente a sua vida dentro da igreja em Jesus Cristo. Mas uma coisa é certa, elas estão fazendo isso. Nada detém o trabalho dessa igreja, essa igreja caminha vitoriosamente, de maneira plena, na obediência ao Senhor, com um povo, com pessoas. Isso é a igreja invisível. A igreja visível é aquela que nós vemos. E essa é normalmente o grande objetivo das nossas preocupações. Porque se disséssemos que a igreja caminha com vigor para o alvo final, talvez começaríamos a encontrar problemas para fundamentar essa tese e dizer, mas aí já complica, porque nessa igreja, entre aspas, visível, que eu conheço, tem eu. E eu sei quem eu sou. E eu não falei de ninguém nessa semana, e eu também estou com problemas na minha fidelidade, e eu também não consigo educar direito meus filhos, e aí quando você vê
bem quem você é, você pode ter certeza, os outros são como você é. E aí piora ainda mais. Porque aí a gente começa a se desesperar até. Então, que igreja é essa? O que é a igreja em que eu estou? O que é a igreja em que eu agora estou, por exemplo, os novos que estão se achegando? Então esse que é o problema. Como é que nós pensamos uma igreja como proposta de renovação em alta velocidade, em perfeição acerca dos entendimentos das coisas de Deus, se eu estou dentro dessa igreja? Então, qual é a diferença entre a igreja de Deus e eu? Onde é que as coisas se juntam? Então, eu sintetizo esse primeiro ponto dizendo: as coisas se juntam. Faz sentido eu estar nessa igreja de Deus por Cristo, só por Cristo. Por isso nós fazemos parte da igreja de Deus por Cristo, não por nossas condições. Nós fomos inseridos na igreja dele. Essa igreja é perfeita, santa, imaculada. Essa igreja cumpre o propósito dela. E eu e você fomos inseridos nela. Entende por que a igreja não é minha? Não é nossa? É dele. E isso deve despertar, obviamente, em nós, os cristãos, o louvor, a gratidão, a admiração e até mesmo o temor, porque fomos introduzidos num projeto dele, para sermos uma proposta de renovação ao mundo, para apresentarmos as coisas novas ao mundo. Então a primeira parte Deus fez, nos incluiu na sua igreja. Nós vamos ver aqui em Efésios 2, 19 a 22, 4 ênfases pelo menos. Nós somos um em Cristo. Nós fomos misticamente unidos a Cristo. Mas para quê? Para sermos uma proposta de renovação ao mundo. Então, aos novos que estão nos conhecendo agora, eu gostaria de enfatizar. É muito possível que muitos de vocês tenham frequentado igrejas que se autodefinem como uma comunidade para as pessoas, uma comunidade friendly, amigável ao ser humano. E provavelmente muito do que vocês ouviram nos púlpitos foi: seja fiel, entrega o seu dízimo e a sua oferta, faça o voto, que Deus vai retribuir para você muitas vezes mais. E por causa disso, provavelmente você deixou muitos reais nessa igreja, provavelmente. Na igreja bíblica, a ênfase não é essa. A ênfase não é você se tornar membro dessa igreja para você ter um acréscimo de condições, uma melhoria de condições. A ênfase é: você agora está entrando para um projeto de Deus e você está sendo gentilmente convidado a arregaçar as suas mangas e ir à luta. Se você não sabe como, ao final de Efésios vai dizer que tem uma armadura. E essa é uma mudança de paradigmas e uma proposta muito nova. A igreja não existe para mim, a igreja existe para a glória de Deus. E eu e vocês somos convidados a viver essa experiência, a experiência da glória de Deus, de fazer parte de um projeto para o Senhor e não para mim. É nesse momento que a igreja fica grande, enorme, e deixa de ser um ídolo, porque nas igrejas em que a proposta é: faça parte dessa igreja, seja membro desse ministério, e você pode pedir o que você quiser para Deus e Deus lhe dará, ou eu prometo porque o meu ministério tem poder. Na verdade, nesse momento, essas igrejas estão se oferecendo quase que como um ídolo, um gênio, alguma coisa assim, que você pretensamente ou hipoteticamente manipula. Porque se a questão é que você se relaciona bem ou mal com Deus a partir do seu dinheiro, você pode ter condições de estabelecer um relacionamento com Deus, que você diz: olha, Senhor, eu estou te dando, e está aqui, e eu fiz a minha oferta, e eu fiz dessa maneira. Agora, cumpra a sua parte. É mais ou menos essa a relação nessa forma de teologia.
E então, infelizmente, essas pessoas apresentam uma igreja muito pequena para idólatras que a idolatram e a utilizam para o seu sucesso. Eu quero dizer aos novos que essa igreja que você está conhecendo não é pequena dessa maneira. É uma igreja muito grande que você não manipulará. Não tem como manipular. E não tem como manipular o Senhor dessa igreja. Então, nessa nova perspectiva que você está conhecendo, cheguei a uma igreja reformada. E agora, eu quero dizer que você chegou diante de uma igreja muito grande que você não pode dominar. Você chegou diante de uma igreja que tem uma prerrogativa histórica de viver para a glória de Deus e você é convidado a participar dela. Mas ela não é um ídolo na sua mão que você manuseia. Não será. E não é porque eu não quero, é porque não só eu não quero, como os presbíteros dessa igreja não querem, como o Supremo Concílio dessa igreja não quer, como os compromissos históricos que nós temos não deixam. Então, muito bem-vindo, mas não para ter uma igreja para você, não vai acontecer. Muito bem-vindo para você fazer parte da igreja de Cristo. Uma igreja com uma proposta de renovação para o momento em que nós vivemos. Então isso parece estar aí em Efésios 1, 10 a 14. Bom, mas deixa eu caminhar aqui para uma outra ideia ainda, além de ser uma proposta de renovação para a nossa geração. Se você olhar para outros versículos logo à frente, principalmente Efésios 2, 1 a 10, que é um texto muito conhecido, eu vou pedir novamente que alguém leia esse texto, Efésios 2, 1 a 10, você vai perceber comigo uma coisa, que a igreja é uma comunidade onde o poder de Deus de reconciliar as pessoas a si próprio é experimentado e compartilhado através de relacionamentos transformados. Dá uma olhada aí em Efésios 2, 1 a 10. E alguém lê para mim, por favor. Até aí, né? Então eu digo aos mais antigos, que estão conosco há mais tempo, o que parece que Paulo quis dizer aqui aos Efésios foi que realmente isso aconteceu. Algo que nós não tínhamos, passamos a ter, isso é chamado de vida. E na misericórdia de Deus, no amor de Deus, nós fomos vivificados. Foi retirado de nós um peso, uma conta que nós tínhamos. Fomos salvos, na verdade. E nesse momento, mas isso é o que, vamos dizer, já aconteceu e a gente experimenta, a gente sente, compreende. É a experiência, é uma palavra perigosíssima para ser usada, mas não tem também outra forma. É aquilo que você sabe de você mesmo, que você viu que aconteceu com você, é o já aconteceu. Você foi mudado, você sabe que você foi mudado, as pessoas sabem que você foi mudado. Mas tem uma coisa que ainda não se completou, que é a experiência final
da vida na glória de Deus, compreender as coisas do céu, da eternidade. Então tem uma tensão sempre entre o que já aconteceu e o que ainda não aconteceu. E é isso que a igreja é chamada a compartilhar por fé. Nós não podemos cortar o céu, as coisas futuras, os cumprimentos futuros, porque a vida aqui é tão transitória e curta que a longa, a que importa mesmo, está lá. Então, mais uma vez, nesse momento, eu digo aos mais novos, a igreja reformada, a igreja protestante, ela não dá mais ênfase ao agora do que ao sempre. A igreja protestante não valoriza o nosso momento como se ele fosse o maior de todos os momentos. A igreja protestante valoriza a ação de Deus na história, reconhece o momento da redenção e sempre aponta para as gerações, por fé, o momento vindouro. É por isso que o autor aos Hebreus diz, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, continuemos a nossa carreira. É aí que a igreja protestante continua a se diferenciar, e precisa mesmo se diferenciar da maioria das igrejas, pelo menos de conhecimento que temos. É uma igreja que continua a falar das coisas eternas, do sempre de Deus. Então, quando nós compartilhamos a fé, nós não compartilhamos nossas vitórias. Essa não é uma igreja forte, porque o povo recebe vitórias e sente que precisa dizer como compartilhamento. Essa igreja é forte, é importante, porque veja a graça que eu recebi. Nós compartilhamos coisas por fé que nós nem vimos ainda. E parece-nos que é aí que nós somos muito exigidos. Esse é o verdadeiro evangelho, ou o evangelismo, a evangelização. Nós anunciamos as boas novas, pressupondo ou esperando vidas transformadas no que diz respeito à salvação. Nosso foco é glorificar ao Senhor e anunciar salvação na nossa geração. Esse é o compartilhamento que nós temos como meta, como missão. Eu sei que isso é muito diferente da maioria das pregações atuais, e é por isso que eu estou enfatizando aos nossos queridos irmãos e irmãs que vêm de outras doutrinas, ou aqueles que nos acompanharão em algum momento por nossos canais de divulgação. A igreja reformada, a igreja protestante, ela ainda é vamos dizer, ela ainda guarda isso quase que como um mistério, porque as pessoas não conhecem esse viés da igreja. O que nós temos para dizer ao mundo? Que ele nos deu vida. E que essa vida foi dada por graça. E que pessoas podem experimentar dessa graça, se Deus assim o quiser, e se Deus quiser, testificará no coração do ouvinte. É isso. Então, qual é o mistério da igreja, né? Por que é que nós somos assim? Que renovação nós apresentamos ao mundo? Qual é a experiência e o compartilhamento que temos como patrimônio? São coisas para a gente pensar. Os mais antigos já sabem disso, mas os mais novos, eu lhes peço, não utilizem a Igreja Presbiteriana de Santo Amaro até mesmo para defendê-la, dizendo que essa igreja tem poder, essa igreja, assim que você chegou, você passou a ter sucesso financeiro, ou agora as coisas se acertaram na sua casa. Deus faz isso, hein? E se Ele quiser, Ele faz em toda e qualquer situação. Mas eu preciso lhe dizer que não é para isso que nós estamos aqui. Nós estamos aqui cheios de temor de Deus, de preocupação com a glória de Deus, de preocupação com as suas ordens, de preocupação com os seus mandamentos. O reverendo Daniel pregou os 10 mandamentos. Pregou todos?
Todos. Estão lá nas nossas bases de mídia. A nossa preocupação é com o Senhor dessa igreja. Nossa preocupação é com a sua palavra, com o que Ele disse que essa igreja tinha de fazer. Essa igreja tem uma obrigação, a sua liderança tem essa responsabilidade de pregarmos a existência de Deus, o amor de Deus, a pureza de Deus, o seu plano redentivo em Jesus Cristo. Esse é o nosso compromisso. Nosso compromisso é com o Senhor, por conta do temor que temos para com o Senhor. Então, se você quiser falar uma coisa boa dessa igreja, você pode dizer aos seus amigos, aos seus familiares, olha, eles temem ao Senhor lá. Eles morrem de medo de o Senhor não gostar de alguma coisa que eles venham a fazer lá. Eu conheci uma igreja que a sua liderança ora pela igreja porque sente a responsabilidade. Os presbíteros, juntamente com seus pastores, são pastores de vocês. Para que um seminarista aspirante ao ministério para que ele consiga dar passos no seu projeto, por exemplo, de aspirante ao ministério, depois candidato ao ministério, uma das primeiras coisas ele tem que ter lido a Bíblia inteira. Ele tem que ter o testemunho da igreja. Ele fica um longo tempo em observação para que os seus atos sejam testemunhados. Depois ele vai para uma escola teológica. Passa por uma instrução no que diz respeito à exegese, à história, aos sistemas de teologia, à filosofia. Depois ele sai desse seminário, vai para mais uma experiência chamada licenciatura, que pode durar de 1 a 3 anos. E depois ele começa o seu ministério, tendo como base que lá no começo ele teve de ler a Bíblia inteira. Não há a possibilidade de um pastor de uma igreja protestante, eu falo aqui porque é onde nós estamos, na igreja presbiteriana, não há a possibilidade de um pastor ser pastor sem passar por esse processo. Por quê? Porque ele precisa ser um pastor de gente. Precisa ser um pastor, mas pastor de gente por quê e para quê? Todo bom pastor é um pastor para Deus, primeiro. Isso também é bem complicado nos dias atuais, eu vou tentar esclarecer. Boa parte das igrejas hoje escraviza seus pastores. Acha que seus pastores servem a elas obrigatoriamente. E os pastores e os presbíteros e os diáconos servem a Deus. Servem à glória de Deus. Nenhuma igreja faz os seus oficiais refém. Se ela os fizer, pobre dela, se decepcionará. Terá de se decepcionar mesmo, porque ela está equivocada. O que os oficiais, diante de quem os oficiais oficiam? Diante de Deus. Eles prestam conta diariamente, constantemente a Deus. É óbvio que homens que estão diante desse compromisso fazem bom trabalho na terra. Mas você percebe que eles fazem bom trabalho na terra porque antes eles têm o seu relacionamento e o seu compromisso com o Senhor. Então não há possibilidade de uma igreja fazer dos seus oficiais reféns. E nem oficiais devem dominar a igreja. É outra passagem também. Não podemos, é Pedro que fala, nós não podemos trabalhar na igreja dominando a igreja. Muito pelo contrário. Nós devemos trabalhar na igreja cheios de temor de Deus. A nossa conta é com Deus. Nossa conta não é com as pessoas, é com Deus. E isso se dá na experiência pessoal de salvação e no compartilhamento do que é a missão de cada um. Então essa é uma segunda ideia que está lá em Efésios 2, 1 a 10. Vou caminhar um pouco mais. O que é essa igreja? O que é esse ministério? E aí, dá uma olhada agora nos versículos 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Efésios 2, 19 a 22. Aqui, Paulo está falando aos gentios, dizendo que os gentios não precisam se preocupar, porque eles não estão perdendo nada em relação aos judeus. Na verdade, Paulo está falando aqui de um novo templo, de uma nova construção, de uma nova produção de Deus. Os versículos 19 a 22, 2, 19 a 22, são estes daqui. Eu vou ler. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas
concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Note a ideia de construção, de templo, de santuário. Então, isso também é um mistério, mas acho que vale a pena pontuar para entender o que é esse mistério. O que é esse mistério da igreja, então, né? Eu vou chamar de uma moradia, uma ideia de templo, de santuário, uma moradia de Deus. E a questão toda é, Deus habita verdadeiramente em nós? Ele está com as suas leis e suas instruções em nós? Ou nós somos uma construção à parte de Deus? A ideia é que nós somos um novo templo. Isso é uma coisa trinova, mas pense numa coisa nova, porque nunca se imaginou ser humano sendo a habitação de Deus. Imagina-se prédio, igreja, e é daí que vem a dicotomia histórica, que a igreja em si, a construção da igreja é santíssima e a vida lá fora pode ser profana. Historicamente, essa é a ideia. Lá na igreja, no templo, as coisas são perfeitas, porque lá Deus habita. Mas da minha vida, cuido eu. Nós chamamos isso de dicotomia entre o sagrado e o profano, e eu quero dizer aquilo que os mais velhos já sabem, mas os mais novos, talvez não. Os mais velhos já sabem que tudo é santo, que tudo é puro, que tudo é perfeito, e que não há margem para dois comportamentos diferentes, um na igreja e um em casa. Não há condição de entender a dicotomia. Na igreja, vivo como crente, mas em casa, sou como sou, infelizmente não posso ser diferente, esse é o meu temperamento, sou assim, coisas assim. Nós somos, a rigor, a mesma coisa, aqui ou lá. Por quê? Porque Deus mora aqui e mora lá. Deus não mora nessas paredes. Deus mora no coração do homem. E quando o homem vem para as paredes, estas pessoas cultuam, e nesse sentido eu enfatizo uma outra coisa que para mim é fundamental, e eu falo especificamente aos novos. Aos mais antigos como relembrança e aos novos como realmente eu tenho certeza que é uma coisa nova. O culto protestante dessas pessoas em quem Deus mora é a reunião. O culto é a reunião dessas pessoas para o Senhor. Então o culto na igreja protestante nunca será bom ou ruim para nós. Eu sei que a gente diz hoje o culto foi bom. Ou a gente diz hoje o culto não foi bom. Eu sei. Mas essa é a mesma perspectiva que a gente diz a minha igreja. A igreja é de Cristo e o culto também. Então eu enfatizo a você que está dando os primeiros passos na igreja protestante. Você é convidado para adorar a Deus. E essa igreja tem um compromisso em relação a como se presta o culto. E nós prestamos um culto de acordo com uma expressão interna para nós, chamado de princípio regulador do culto. E o que é o princípio que regula o culto, então? É o conjunto de cuidados para que o culto seja para Deus. Este culto é para o Senhor, ele não é para nós. Então, quando o pastor dirige o culto, o dirigente, quando os músicos estão cantando, o que eles estão fazendo lá, o que nós estamos fazendo lá? Nós estamos procurando ajudar
como liturgueus, que é a palavra para litúrgicos, gente que faz a liturgia, nós estamos ajudando vocês, a igreja, a adorarem a Deus. Nós só somos os serviçais lá que contribuem para que este culto seja uma conversa, um diálogo racional com o Senhor. Por isso que nos nossos cultos não há espaço para coisas muito subjetivas, para o abandono da lógica da mente. Não há. Porque o Espírito Santo não age em nós, mas quando ele apaga a nossa inteligência, apaga a nossa mente, tira a nossa capacidade de pensar. Por isso nossos cultos são ordeiros. A maioria deles são silenciosos. Alguns dizem que por isso somos frios. Bom, mas continuarão a dizer, para estes nós continuaremos a ser cada vez mais frios. Porque o nosso foco não é a quentura humana, não. Nosso foco é o que nós podemos fazer aqui como comunidade para o Senhor. Como é que a gente cultua? E aí o princípio regulador do culto põe duas coisas como normas que não tem como fugir. A primeira coisa é que o culto é uma obra, uma entrega que a gente faz só para Deus. É a Deus. O direcionamento é a Deus. Isso é culto. E a segunda ideia é que esse culto precisa emergir das Escrituras. Então nós vamos para os exemplos. Nós não temos nas Escrituras uma forma, primeira parte do culto, essa. Segunda parte do culto, essa. Terceira parte do culto, essa. Nós não temos. Então como fazemos? Dirigidos pelo bom senso. Nós vamos para as maneiras culticas que nós encontramos nas Escrituras, e procuramos aplicar estas coisas, que são exposição fiel das Escrituras, administração correta dos sacramentos, orações, temos os ensinamentos de como devemos orar, a oração dominical, a oração do Pai Nosso é uma delas, levantamento de ofertas, não para enriquecimento dos seus líderes, mas para que seja aplicado na própria igreja. Por isso temos a Assembleia Anual de Prestação de Contas. Vocês viram o vice-presidente do conselho anunciar, em um determinado dia, vocês serão convidados a virem só para saberem como é que a igreja está administrando os recursos. E vocês têm total liberdade para irem à nossa tesouraria e saber ponto por ponto das rubricas dos nossos orçamentos. Então, o levantamento das ofertas para o planejamento, a instrução à fidelidade, para que a igreja faça a obra que ela tem de fazer no mundo. Cânticos. Estes cânticos precisam ser teologicamente orientados. Então, os nossos cultos, vocês vão perceber isso. Eu vou lhes narrar rapidamente um culto presbiteriano, diferentemente de um culto não presbiteriano. Em um culto presbiteriano, a liturgia dele, as coisas que vão acontecer no culto do domingo, elas já começam a ser preparadas durante a semana. É durante a semana que o pastor tem a responsabilidade de acordo com a mensagem que será pregada, escolher os textos bíblicos que façam sentido para com aquela pregação, os hinos ou canções que o teor deles tenha relação com aquela pregação, e isso nós chamamos de liturgia temática. Isso é um culto presbiteriano. Um culto que tenha alegria, vivacidade, gratidão, comprometimento, consagração, adoração, mas de acordo com uma coisa lógica, uma coisa que faça sentido. Então os nossos cultos, eles começam, e normalmente o primeiro texto que a gente lê, ele já está conectado com a pregação que o pregador fará à exposição. Isso é um culto presbiteriano. Um culto não presbiteriano, nós chamamos de culto esquizofrênico, porque ele é cheio de partes e de formas individuais e particulares que, se alguém perguntar, mas o que é isso? Ninguém sabe responder.
A pessoa o membro chega, se senta no banco e espera o culto. Mas ele não tem ideia do que vai acontecer lá. E ninguém que está lá em cima tem ideia também. O que eles vão fazer é coisas para Deus. Então, como é que é num culto que nós chamamos de não temático? Normalmente, alguém que vai pregar, ele só veio para fazer aquilo, ele só vai pregar. E as pessoas que vão cantar, escolheram o que quiseram durante a semana de canções e vão vir aqui e vão cantar aquilo que eles querem. E quem vai orar, também vai orar o que quiser. Então, é uma reunião de gente que faz muitas coisas diferentes e que ninguém sabe ou que não há organicamente um sentido. Por isso, nos cultos de liturgia não temática, a tendência cada um faz a sua parte, mas uma completa desconexão entre as partes. Qualquer um ora o que quiser, qualquer um lê o texto que quiser, qualquer um canta as canções que quiser e qualquer um prega o texto que quiser. E é isso que essas pessoas recebem. E elas se levantam e vão para casa com o quê? Com o quê? Com que culto? Então nós somos rigorosos nisso. Aos mais novos eu digo, nós temos um compromisso com a liturgia temática, mantemos isso e queremos continuar a prestar um culto que tenha uma ênfase nos princípios de regulação do culto então. Então é isso, uma ideia de, já que somos uma moradia de Deus, apresentamos ao Senhor um culto constante, no individual, que é o nosso culto diário, e no público, que é o nosso culto aqui na nossa igreja. Por isso nossos cultos são muito diferentes mesmo, e tem de ser mesmo. Uma outra ideia que eu coloco aqui, que seria a quarta ideia então, está mais para frente, dos versículos... veja no capítulo 5, os versículos 25 a 27. A igreja é um organismo onde o poder e a autoridade são exercidos segundo o padrão de Cristo. Então, o que é o mistério da igreja? É eu diria uma casa das leis de Cristo. Uma casa de leis, de novas leis, mas das coisas de Cristo. Alguém pode ler para mim? Efésios 5, 25 a 27? Eu vou tentar resumir isso numa frase, num conceito de um parágrafo. Como é que vivem os crentes na igreja protestante? O que é ser hoje um presbiteriano? O que é hoje ser um reformado? O que se espera de nós? Encontrei uma igreja protestante. E agora? O que se espera é o que está aí em Efésios 5. Aqui a ênfase está nos maridos, mas logo a seguir tem a ênfase com as esposas, como elas devem ser. Logo a seguir tem a ênfase dos funcionários, como eles devem ser. E tudo isso está debaixo de uma ideia comparativa. Como Cristo amou a igreja. Esse é o padrão. O que é que se espera da nossa vida? Viver com as pessoas, conosco mesmo, com a existência, tendo por padrão como foi que Cristo amou a sua igreja, morrendo e se entregando por ela. Sabe o que isso gera, na minha opinião? Isso gera uma comunidade de pensamento extremamente pensamentos elevados. Isso produz uma comunidade de uma consciência para com Deus que faz um bem enorme na sua geração. Quando nós colocarmos nos nossos relacionamentos o padrão de Cristo, as leis de Cristo, a maneira como Cristo viveu,
e compararmos, nós sempre seremos achados em pecado, sempre. Mas é exatamente para isso que nós precisamos nos comparar, para saber que não temos o padrão de Cristo, necessitamos da interferência constante de Cristo, por isso não somos triunfalistas, por isso a nossa igreja não é a igreja do poder pessoal, mas é a igreja do poder de Cristo. É assim que os crentes são instruídos a viverem. Cristo nunca mentiu. E a instrução é, seja a mentira achada bem longe de vós. Cristo nunca idolatrou ou usurpou qualquer poder. Bom, a instrução a nós também é, olha, não queiram ser os primeiros, não queiram receber os aplausos, é melhor serem os últimos, porque os últimos é que serão os primeiros. Olha, não queiram ser mais fortes do que vocês, do que vocês acham que são, porque bem-aventurados são os que choram. Bem-aventurados são os mansos. Olha, não queiram defender as suas demandas como quem tem direito, porque bem-aventurados são os pacificadores. É uma casa de leis novas. E é por isso que muitos não conseguem viver nessa igreja. Por quê? Porque essa igreja é muito elevada e muitos estão realmente na igreja para satisfazerem alguma necessidade espiritual e momentânea. Eu gostaria de ajudar a estes, então, a refazerem seus pensamentos. Olha, eu não posso permitir que essa igreja seja um ídolo na sua mão. Eu não posso permitir que essa igreja seja uma coisa antiga, como se fosse um pingente, um ídolo na sua mão. Essa igreja é uma coisa muito nova. Ela tem uma proposta de renovar, de trazer o novo dos céus. Ela tem uma proposta de uma experiência de salvação para compartilhar. E ela tem isso porque Deus mora nela. Mora aqui no templo e mora em casa, onde nós estamos. Então, seja um crente piedoso aqui e lá, em nome de Jesus. E ela é uma casa de leis que eu e você, que quisermos viver na igreja de Cristo, precisamos conhecer. Para não nos decepcionarmos. Para não acharmos lá na frente que a igreja é muito exigente. Eu preciso dizer logo no começo. A igreja, ela vive com leis que não são nossas. São leis de Cristo. Bom, eu sei que tocou o segundo sinal já, são 11h30, mas eu acho que temos tempo para pelo menos uns 5 minutinhos de perguntas, de sugestões. E eu deixo isso em aberto. Tenho liberdade. Encontrei uma igreja protestante, e agora? O que eu faço, né? O microfone está na mão do Lucas, se alguém quiser perguntar. Se alguém quiser contribuir, presbítero Solano. Só um pouquinho, eu já lhe dou. Pastor, obviamente que nossa ênfase na igreja presbiteriana é a comunidade da qual nós fazemos parte, a denominação a qual nós pertencemos, mas também vale a pena só pontuar que algumas igrejas que não são presbiterianas também teriam essa ênfase no servir a Deus no culto. Temos vários irmãos de outras denominações que têm essa mesma seriedade na condução do culto também, não acha? Acho totalmente. Inclusive temos uma relação, até chamamos de relações fraternas. Temos um estabelecimento de relações fraternas, é um termo técnico, né, para nos relacionarmos com instituições que preservam o senso de glorificar a Deus, né, de apregoar a Trindade, de apregoar os credos, né, e as confissões, porque não somos uma seita, né? Não somos um grupo isolado, somos parte do grande grupo de Deus, assim que nos entendemos,
E temos uma relação muito boa, inclusive até pastores nossos, quando mudam para essas igrejas, são recebidos, né? E nós também recebemos pastores dessas igrejas, entendendo como realmente irmãos, né? E temos uma relação, também temos relação com igrejas, a partir dessas duas palavras, né? Igrejas idôneas, igrejas menos idôneas, eu acho, né? Mas que se mantém nos princípios fundamentais como praticando as mesmas coisas, né? É isso? Tá bom. Aqui primeiro o seu José, depois o Sueli. Uma coisa Uma coisa interessante. Uma coisa interessante, pode falar. Primeira coisa é ligar. Uma coisa interessante é a gente pensar que qual a denominação que você pertence. Uhum. Então, eu sou da Igreja Batista, Metodista, Pentecostal, isso, aquilo. Uhum. Mas nós não somos nada disso. Nós é que somos a igreja. Isso. A igreja sou eu, a igreja é você. Exatamente. Então, quando eu vou a qualquer denominação, ou seja ela qual for, eu estou indo como um membro de Cristo. Então, eu sou a igreja. E essa é a igreja que Jesus veio buscar. Não é o templo, a denominação, nada disso. É porque as pessoas fazem muita confusão com essas coisas. O seu José Alt tocou num ponto bem importante. Eu até enfatizaria isso. Nunca diga sou da Igreja Presbiteriana de Santo Amaro, ou sou dessa ou daquela igreja. Mas é assim, eu e você somos moradia de Deus. E aqui nós nos encontramos, não porque este lugar é mais santo do que a nossa casa, mas porque aqui é o local estabelecido, proporcionado, para que a gente juntos, a gente cante, a gente ore, a gente leia as Escrituras. Mas são os templos de Deus que se reúnem aqui para que juntos nós expressemos ao Senhor a glória e a honra ao seu nome, né? Muito boa colocação. Sueli? Pastor, acho que o senhor quis passar hoje de manhã, usou muito o termo presbiteriano porque a nossa igreja é uma igreja dentro do padrão bíblico. Mas o que o senhor quis passar é que existe uma igreja bíblica. E essa é a igreja que nós precisamos pertencer. E a nossa denominação pertence a esse grupo de igrejas com padrões bíblicos do que Deus tem estabelecido que é a igreja. Certo. Usou o termo presbiteriano porque a nossa faz parte deste. Mas não excluiu outros grupos, contanto que estejam biblicamente. É uma igreja que tem tudo isso que o senhor expôs hoje, né? Isso. E graças a Deus a nossa está dentro desse padrão, pela palavra de Deus, certo? Isso. E a continuidade, o cumprimento, o aprofundamento dessa igreja bíblica, desse mistério que está aqui, é feito por cada um de nós no dia a dia, com a nossa vida. Como é que viveremos, né? Como vivemos? A minha oração, nós precisamos encerrar, mas a minha oração é que nós vivamos da seguinte maneira. Aqui, enquanto estamos neste lugar, vou sintetizar, para que nós adoremos ao Senhor em cultos bíblicos, glorificativos, em que pessoas temem sim a presença do Senhor e oferecem ao Senhor em Cristo um culto verdadeiramente que agrade ao Senhor, e que quando saiamos deste lugar, levemos às nossas casas aquele adorador que adorou aqui, e que sejamos lá nas nossas casas a mesma coisa, com nossos familiares que são o nosso primeiro público. E depois, na geração em que nós estamos. Eu acho que nós podemos olhar para isso e dizer, eu estou vivo com gente que se preocupa com a glória de Deus, mas que também se importa com o testemunho ao ser humano. Pensemos nisso. Mais uma pergunta então aqui, e aí encerramos. Uma preocupação? Uma comparação? Quando eu, dentro do que eu sou leigo, tá? Por favor. Tudo bem.
Quando Paulo escreveu a carta aos Efésios, Sim, foi a igreja de Efésios. sim, Poucos anos depois, ou acredito que uns 60 anos depois, mais ou menos, sim. em Apocalipse tem a carta aos Efésios de João. Aham. E ele reclama que na carta que foi Sim, ditada a João, né? sim, Ele reclama a igreja de Éfeso que teria que voltar aos primórdios, né? sim, sim, Que estava deixando de ter Cristo sim. como ápice da vida deles. Daria para fazer uma comparação, por favor? Sim, olha, boa parte das cartas mesmo de Paulo, elas já foram escritas para corrigir os problemas da igreja. Assim que a igreja foi estabelecida, a primeira coisa que apareceu na igreja foram os problemas. Primeira coisa. Então, a maior parte das cartas de Paulo, e depois a carta de João explica isso, é que boa parte do Novo Testamento foi escrito para ajudar as igrejas a resolver os seus problemas. É isso mesmo. Então, lá na carta aos Efésios, já está dizendo, ó, um dia foi ministrado coisas muito boas para vocês no começo, mas estão perdendo o amor, estão esfriando, tem que voltar. Eu acho que esse é o exercício nosso. Se existe uma soberania de Deus em tudo, existe uma responsabilidade humana também nossa, de manter esses princípios e de viver esses princípios. Primeiramente, porque temos filhos. São os mais próximos de nós. E depois porque temos responsabilidade com Deus na nossa geração. Ok? Oremos e demos graças ao Senhor e encerramos